Muito bem, dando continuidade à nossa aula de Direito Financeiro, Tributário e Aduaneiro 1 da Universidade Católica de Santos, nós vamos enfrentar agora a nossa quarta espécie de tributo, que seria o empréstimo compulsório. Quando o empréstimo compulsório foi instituído, lá pelos idos de 1988, com a Constituição, aliás, a Constituição de 67 também previa o empréstimo compulsório. Mas quando foi editada essa Constituição, quando foi promulgada essa Constituição, naquele histórico 5 de outubro de 1988, foi criada essa figura constitucional do chamado empréstimo compulsório. Vejam a redação do artigo 148 da Constituição, que diz que a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Isso por si só já nos leva à primeira das nossas reflexões. Veja só, precisa a lei complementar para criar imposto? Nós vimos que precisa. Por que precisa de lei complementar para criar imposto, senhores? Por uma razão muito simples. Porque o artigo 146 da Constituição, já falei isso, mas nunca é demais repetir, o artigo 146 da Constituição, ele estabelece o papel da lei complementar em matéria tributária. Então ele diz que cabe à lei complementar, inciso 1, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, letra A, definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Então, veja só, precisa a lei complementar para criar imposto? Precisa. A não ser que seja imposto extraordinário de guerra, que aí vai ser instituído por lei, por medida provisória e já vai ser cobrado imediatamente. O imposto extraordinário de guerra do artigo 154(2) da Constituição. Esse não vai precisar de lei complementar. Todos os demais impostos só poderão ser instituídos por lei complementar. Significa dizer que não poderão ser instituídos por lei ordinária, somente por lei complementar. E a lei complementar, os senhores sabem, para a gente instituir uma lei complementar, é preciso 50% mais um dos membros do Congresso Nacional, ou seja, maioria absoluta, diferente de uma lei ordinária que se aprova por maioria simples, 50% mais um dos presentes, desde que haja quórum. Então é mais difícil aprovar uma lei complementar. Muito bem. Então, precisa a lei complementar para criar imposto? Precisa, a não ser que seja imposto extraordinário de guerra. Precisa a lei complementar para criar taxa? Não, senhores, não precisa. Por quê? Por que não precisa de lei complementar para criar taxa? Uma razão muito simples. Porque a Constituição assim não o determina. Então, vou cumprir o princípio da legalidade? Vou. Veja, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Lei ordinária. Por lei ordinária, eu crio taxa. Por lei ordinária, eu crio também contribuição de melhoria. Precisa a lei complementar para criar contribuição de melhoria? Não, não precisa. Precisa a lei complementar para criar empréstimo compulsório? Sim, senhores, precisa, porque está no texto constitucional. Artigo 148 diz: a União, vírgula, mediante lei complementar, vírgula, poderá instituir empréstimos compulsórios. Muito bem.
Então, essa é a primeira coisa. Então, outra coisa, relativa à competência. Observem, impostos são tributos de competência privativa de cada uma das pessoas jurídicas de direito público. A União tem competência para instituir os impostos do artigo 153 e 154. Estados, impostos do artigo 155. Municípios, impostos do artigo 156. Já as taxas são tributos de competência comum. As contribuições de melhoria são tributos de competência comum. E o empréstimo compulsório é um tributo de competência exclusiva da União. Somente a União poderá instituir empréstimos compulsórios. E deverá fazê-lo por meio de lei complementar. A palavra empréstimo compulsório, senhores, demanda uma certa explicação, porque contempla uma expressão que contém aquilo que a gente chama de antinomia insolúvel em direito. O que é uma antinomia insolúvel em direito, né? Veja, trata-se de uma questão de hermenêutica. Hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação das normas. Muito bem. Vejam, todas as questões relativas às antinomias, o que são antinomias? São comandos constitucionais ou comandos legais que não se compatibilizam. Quando eu tenho comandos legais que não se compatibilizam, eu tenho uma antinomia em direito. Só que as antinomias, elas são resolvidas por regras de hermenêutica, como, por exemplo, a regra que diz que a lei nova revoga a lei anterior. Então, é muito simples. Nós temos uma lei A que diz que durante as aulas, vamos lembrar do tempo que tínhamos aulas presenciais. Então, uma lei A dizia que na aula presencial, durante as aulas, a porta da sala de aula deveria ficar aberta. Aí vem uma lei B e diz, olha, durante as aulas, a porta deve permanecer fechada. Eu tenho uma antinomia entre essas duas normas, mas não tem problema nenhum, porque essa é uma antinomia solúvel, na medida em que a lei B é posterior à lei A. Então eu tenho que uma lei B revogou a lei A, porque uma lei revoga outra quando ela expressamente diz, fica revogado o dispositivo tal, da lei tal. Quando ela trata da lei, da questão tratada pela lei anterior, de forma antinômica, ou quando ela é tão mais abrangente que a lei anterior, que também revoga a lei anterior. Nesse caso, a lei B tratou a questão da porta de forma totalmente diversa da lei A. Então, na lei A, a porta tinha que estar aberta. Na lei B, a porta tem que estar fechada. Pelo que eu concluo, tranquilamente, que durante as aulas a porta deve estar fechada, porque a lei B revogou a lei A. Agora imagine uma lei que dissesse, artigo 1º, durante as aulas a porta deve estar aberta. Artigo 2º, durante as aulas a porta deve estar fechada. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Eu teria aí uma antinomia insolúvel em direito. Não parece, né, senhores? Mas essa expressão, empréstimo compulsório, ela está aí a fazer rigorosamente a mesma coisa. Por quê? Porque, veja vocês, senhores, o que é empréstimo? Empréstimo é instituto jurídico do direito privado. E dentro da divisão dicotômica do direito, em direito público e direito privado, eu tenho que quais são os pressupostos de validade dos institutos jurídicos de direito privado. Vejam,
Para que um ato jurídico tenha validade e, portanto, eficácia, é preciso que ele preencha os pressupostos extrínsecos e intrínsecos do ato. Isso nós aprendemos lá na teoria geral do direito. Quais são os pressupostos extrínsecos do ato? Agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei e objeto possível. Então, veja, o ato praticado preencher os requisitos extrínsecos, agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei e objeto possível, ele tem validade, plena validade? Não. É preciso ainda que ele observe os requisitos intrínsecos do ato. Quais são os requisitos intrínsecos do ato jurídico no âmbito do direito privado? É preciso que este ato, senhores, observem, é preciso que este ato seja decorrente da vontade livre e consciente das partes de contratar, sem o que ele poderá estar eivado de nulidade. Veja, se ele estiver viciado pela coação, pelo dolo, pelo erro, este ato jurídico é nulo de pleno direito. Ou seja, para que um ato jurídico seja perfeito, é preciso que ele seja decorrente da vontade livre e consciente das partes de contratar. Se essa vontade estiver de alguma maneira, de alguma forma viciada, esse ato é nulo. Ou seja, os institutos jurídicos do direito privado fundam-se no princípio da autonomia da vontade. Ou seja, eu passei a escritura do meu apartamento, eu vendi o meu apartamento de forma irretratável, irrevogável. E essa venda foi fruto da minha vontade naquele momento. Vontade essa da qual não posso mais eu, no futuro, me arrepender. Até porque essa escritura foi lavrada por instrumento público, perante um tabelião e levada a registro, junto a um cartório de registro de imóveis, a um oficial de registro de imóveis. E, portanto, houve a transferência da propriedade do meu imóvel, eu vendi, está vendido. Agora, se eu provar que aquela escritura pública foi outorgada sob ameaça de arma de fogo, eu tenho que esse ato é nulo de pleno direito. Por quê? Porque a minha vontade livre e consciente de vender estava viciada pela ameaça à minha integridade física. Então a minha vontade estava ameaçada, o ato é nulo de pleno direito, por coação, que vicia o ato jurídico. Então vejam, senhores, os atos jurídicos do direito privado, os institutos jurídicos do direito privado, fundam-se no princípio da autonomia da vontade. Enquanto os institutos jurídicos do direito público, não. No direito público, para que algo tenha validade, é preciso que seja decorrente da lei. Se está conforme a lei, tem validade. Se não está conforme a lei, é nulo de pleno direito. Mas a questão da autonomia da vontade não é relevante no âmbito do direito público. Muito bem. Ora, e por que então eu estou dizendo que a expressão empréstimo compulsório enseja em si própria uma antinomia insolúvel em direito? Pelo seguinte, senhores, porque se for empréstimo, não pode ser compulsório, porque se for compulsório, não pode ser empréstimo. Quando eu estou em sala de aula, eu brinco com meus alunos. Eu vou tirar aqui da minha pasta aqui um revólver calibre 38, apontar para a sua cabeça e dizer para você, me empresta R$200, certamente você vai me emprestar esses R$200. E o que é isso, senhores? Isso é um assalto,
Não, é um empréstimo compulsório. Veja, você está compulsoriamente obrigado a me emprestar R$ 200 sob pena de morrer imediatamente. Poderia fazer isso? Não, não poderia fazer isso. Isso seria um crime, né? Certo? Isso seria um crime e um ato que não tem nenhuma validade no plano jurídico, né? Aí está aqui o Carlos Henrique perguntando: professor, o senhor está melhor? Obrigado, estou melhor. Peço desculpas que na semana passada não pude dar essa aula, porque fui acometido de uma fortíssima dor de cabeça, até pensei que estava com a maldita Covid-19, mas fiz o exame e não estou com Covid, graças a Deus. Mas não consegui dar aula para vocês. Mas então o que acontece? Vejam, senhores, existe uma flagrante incompatibilidade entre as duas expressões. Empréstimo é instituto jurídico do direito privado, que se funda no princípio da autonomia da vontade. Empréstimo de coisa infungível ocorre quando alguém entrega a outro alguém um objeto ou uma coisa para ser usada e ao depois devolvida. O empréstimo de coisa fungível é chamado de mútuo, né? Eu te empresto R$ 200 e você me devolve os R$ 200. Isso é mútuo. Veja, agora, isso se funda no princípio da autonomia da vontade, diferentemente do Instituto Jurídico do Direito Público, que se funda na adequação ao comando legislativo, ou seja, está de acordo com a lei, tem validade, não está de acordo com a lei, não tem validade. Então a palavra compulsório é uma palavra inconciliável com a palavra empréstimo, porque se for empréstimo, não pode ser compulsório, e se for compulsório, não pode ser empréstimo. É a antinomia insolúvel em direito. É a lei que diz no artigo 1º que a porta tem que ficar aberta e no artigo 2º que a porta tem que ficar fechada e revoga as disposições em contrário. Ou seja, é uma excrescência jurídica. Mas por que então criou-se essa excrescência? Bom, eu não sei, senhores. Aí os senhores vão ter que verificar os seus critérios de votação e parar de votar em tiriricas e outras espécies de palhaços que se candidatam ao legislativo. Votamos mal, temos maus legisladores. Foi criada a figura jurídica do tal do empréstimo compulsório, então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que abstrair. Ora, se for empréstimo não pode ser compulsório, se for compulsório não pode ser empréstimo, mas veja, trata-se de uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada? Sim, então é tributo. Nada obstante a vã promessa da devolução, porque sempre a lei que institui empréstimo compulsório, ela propõe, ou ela sempre determina que ao cabo de alguns anos serão devolvidos aqueles valores. Nunca devolveram. Então, nada obstante a vã promessa nunca cumprida da devolução, trata-se de um tributo. E aí nós temos duas espécies de empréstimo compulsório. Qual é a primeira espécie? É o empréstimo compulsório chamado de extraordinário. O que é por que extraordinário? Porque ele é para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Então, se houvesse uma calamidade pública, como temos agora, poderia ser instituído um empréstimo compulsório para fazer face a essa calamidade pública. O problema ia ser de onde que o brasileiro ia tirar, né? Porque
estamos em prisão domiciliar, né? E como é que a gente ia fazer para pagar mais esse tributo? Então, não foi instituído, mas poderia. Agora, além do empréstimo compulsório extraordinário, nós temos também a figura jurídica do empréstimo compulsório ordinário, que está no artigo 148, inciso 2, que diz: no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3b. O artigo 150, inciso 3b, senhores, consagra o princípio constitucional da anterioridade. O que é o princípio constitucional da anterioridade? É o princípio que determina que uma lei que cria ou uma lei que aumenta tributo, ela só pode exigir esse tributo a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao da sua publicação. Vamos imaginar que hoje, dia 30 de março de 2021, fosse instituído um empréstimo compulsório para fazer face a investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, mas que não fosse decorrência de uma calamidade pública ou de uma guerra externa, ou sua iminência. Então, esse empréstimo poderia ser constituído? Poderia, mas esta lei que institui esse empréstimo, ela entra em vigor imediatamente, ou daqui a um lapso de tempo, mas ela só pode cobrar esse tributo, ou seja, a eficácia da lei fica suspensa, até o primeiro dia do exercício financeiro seguinte. E no Brasil, o exercício financeiro coincide com o ano calendário, ou seja, 1/1 a 31/12. Significa dizer que uma lei que hoje, 30 de março de 2021, criasse um empréstimo compulsório ordinário, ela só poderia cobrar esse empréstimo compulsório ordinário a partir de 1º de janeiro de 2022, cumprindo assim o artigo 150, inciso 3b. Veja, o artigo 150 da Constituição estabelece direitos e garantias dos contribuintes. Vejam, senhores, o artigo 150, ele diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 3, cobrar tributos. Letra B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Esse é o princípio constitucional da anterioridade. O princípio da anterioridade, nós vamos enfrentar ele com muito mais vagar, com muito mais rigor, com muito mais profundidade. Nesse momento é só uma apresentação, já que o artigo 148.2 da Constituição, quando fala dos empréstimos compulsórios, expressamente menciona o princípio constitucional da anterioridade previsto pelo artigo 150.3b. Um minuto só que eu vou encerrar a gravação e volto em seguida. Um minuto, por favor.